aqui, eu vou começar pelo Corinthians, né? Então eu já coloquei o João Vitor aqui, porque o Fagner sai com 8 minutos, né, de jogo. O São Paulo já estava melhor na partida quando o Fagner sai de campo, inclusive, sei lá, ao meu ver, ele teria cometido um pênalti aos 5 minutos, né, ao segurar o Calleri ali, ao meu ver, dentro da área, mas o juiz optou por não marcar. Eu também acho que também isso poderia ter sido marcado, mas eu acho que é decisão de campo, não é coisa para VAR, e acabou não sendo marcado, né? Mas vamos colocar já o time que seguiu, né, a partir do 8º minuto, quando o Fagner saiu de campo. O São Paulo, o Corinthians iniciou com Cássio, né? E aí o João Vitor foi para a lateral direita, Bambu, Gil, Piton, Duqueiroz e Paulinho. Paulinho muito, muito mais preso, tá? Juliano aqui também como meia, mais próximo dos volantes, às vezes dando amplitude, mas muitas vezes por dentro. E o Roger Guedes, ao invés de ser o cara mais avançado do time, começou aberto aqui pelo lado esquerdo, para o Renato Augusto fazer uma espécie de falso 9, né? Não é falso 9 na prática, mas ele que estava dando a profundidade para o time, né? E o William aberto pela direita, né? Com o João Vitor em campo, quando o Corinthians optava por uma saída de 3, né? Quem dava amplitude era o Piton, o Guedes se aproximava um pouco mais do ataque, empurrando o Juliano mais para a direita, e aqui a saída de bola acontecia com os 3 homens, com o Paulinho e o Duqueiroz dando bastante apoio, né? Só que o Corinthians hoje optou mais vezes, como o São Paulo estava marcando alto, e o Corinthians tinha intenção de aproveitar movimentos por dentro, né, para gerar espaços por dentro. Ele tentou muitas vezes, eu acho que até mais vezes, eu vou conferir isso com os dados de scout quando saírem, a saída sustentada, né, que é a saída com 2 zagueiros e 2 laterais. E aí, mantendo o Duqueiroz e o Paulinho apoiando essa saída de bola, o Paulinho muito, muito preso o jogo todo, e tentando acionar o Renato Augusto, que era quem dava profundidade, né? Só que essa bola não conseguia entrar por dentro, e aí eu vou explicar agora o posicionamento do São Paulo, né? O São Paulo iniciou aí com Rafinha, Diego, lembrando que o São Paulo estava desfalcado do Arboleda, que eu acho que é o principal desfalque da partida, né? Com certeza. Rafinha, Diego, Léo, Wellington como lateral esquerdo, não o Reinaldo, né? O Wellington já tinha jogado contra o Corinthians a partida anterior. A dupla de volantes que está muito bem, né? Pablo Maia e Nestor. Não se prendam aos números, tá, gente? Só não vamos entrar em detalhe aqui de número. Igor Gomes aqui fazendo o meia-direita. Alisson fazendo o meia-esquerda. O Éder, ele era um segundo atacante, mas ele funcionava quase como um coringa aqui no meio de campo. E eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? E o Calleri solto na frente. O que o Rogério pensou no jogo de hoje, gente? Ele queria anular aqui o trabalho ofensivo do William, né? O Corinthians tenta fazer o William vir para o lado direito, lembrando que no jogo anterior o William começa o jogo pela esquerda, o Éder, o Gomes e o Rafinha fazem uma blitz nele, e ele muda o William de lado, né? O William começa a encontrar um contexto mais favorável pelo outro lado, pelo lado direito, né? Que é o lado que o William jogou a maior parte da sua carreira. No jogo de hoje, a ideia inicial com o Fagner em campo, né, era ter o William aqui o tempo todo dando amplitude, por isso que ele consegue trocar o Fagner pelo João Vitor, e ofensivamente ele acha que não mexeu muito. Ele mexe alguma coisa porque não gera ultrapassagem, mas o que muda principalmente, né? O que muda principalmente com essa saída? O João Vitor, ele não tem cacoete ou característica ou costume de marcar pela lateral, pelo fato de ser um zagueiro, né? E o zagueiro, ele tende a não se antecipar, a não saltar a pressão, né? O que a gente chama na zona da bola, né? O que a gente fala, existe a linha, né, na marcação, porém, na zona da bola, geralmente há um salto de pressão que gera uma compensação aqui no restante da linha. O João Vitor,
ele não ter essa característica de saltar a pressão. E aí o que o Rogério Ceni fez? Ele colocou o Éder para cair pelo lado esquerdo. Lembrando que na partida anterior o Éder caiu pela direita, o William estava jogando na esquerda. Agora, o William pela direita, o Éder cai por ali e obriga demais o William a estar o tempo todo no campo de defesa, né? E ali gera, né, aproximações do Pablo Maia, especialmente, e apoio do Wellington, que o tempo todo estava em profundidade, estava saindo, na saída de bola, inclusive, essa saída de bola acontecia com o Rafinha mais preso, o Igor Gomes ou o Nestor dando amplitude pelo lado direito, o Wellington dando amplitude pelo lado esquerdo, e aí meio que um congestionamento aqui de Alisson e Éder apoiando essa subida do Wellington, né? Então ele sobrecarrega muito esse setor, ele acaba prendendo demais Paulinho, Du, William e João Vitor, e ele gera uma sobrecarga aqui nesse setor que mantém o William o tempo todo recuado, né? O William jogou muito tempo defensivamente. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês um mapa de calor do William. Eu vou colocar depois, mas tipo, o William tem um mapa de calor forte bem aqui, gente. Bem aqui ele tem um mapa de calor forte, para vocês terem uma noção de como ele jogou defensivamente, tá? Na zona defensiva mesmo. E aí ele começou a gerar essa superioridade numérica aqui. Teve um momento no jogo que eu até tuitei isso, né, que o São Paulo em organização ofensiva praticamente fazia esse movimento de a bola vir no Jandrei, aí o Rafinha abria, o Diego abria, e o Jandrei tentava o tempo todo, como o William é atacante e o João Vitor é zagueiro, e ele não salta a pressão, como eu falei, esse lado direito da defesa do Corinthians começou a ficar muito espaçado. E o Jandrei começou a colocar a bola direto no Wellington. Muitas vezes, tá? Do minuto 1 até o 35, acho que foram 4 bolas que entraram aqui. Algumas delas o Wellington nem conseguiu ficar com a bola, mas como havia uma concentração muito forte, o Éder, que era o Coringa, como eu falei para vocês, caía muito por aqui, o Éder, o São Paulo ficava com a bola, né? E continuava com o domínio do jogo. Lá pelo minuto 35, o Corinthians inverteu. O Cássio simula ali uma lesão, né? Com certeza isso foi encomendado pelo Vitor Pereira. E o Cássio simula uma lesão. E aí o Vitor Pereira conversa, chama o William para o lado do campo, o Roger Guedes também, e o Juliano. E ele conversa com eles e logo em seguida o time volta com o Juliano fazendo a ponta direita, o William na ponta esquerda, o Roger Guedes já mais avançado e o Renato Augusto um pouco recuado. Isso para jogar os últimos 10 minutos do primeiro tempo, né? E aí o que acontece? Por que o Vitor Pereira fez isso, né? E foi inteligente o que ele fez. O Juliano é um meia, né? Ele não é um atacante, um ponta, ele é um meia construtor, então é natural que ele não seja um cara que avance tanto quanto o William tentava avançar, né? Um outro detalhe é que o Alisson estava fazendo encaixe individual no William até o fundo, né? Então o Alisson é um cara que praticamente se sacrificou pelo time no primeiro tempo ao marcar o William até o fundo. E aí o Pablo Maia, o William passou para o outro lado, por quê? Como ele é atacante e aqui desse lado tinha um lateral de origem, um cara mais leve, acostumado a saltar a pressão, e também o Igor Gomes não é um cara que ataque tanto quanto o Alisson, né? Ele colocou para cá, né? O Rafinha fica mais preso também, então ele virou o William de lado. Quando ele fez isso, eu até falei, vamos ver se o Rogério Ceni vai reagir, né? Esse tipo de bola que estava entrando o tempo todo no lado direito não entrava mais pela direita e também não entrava pela esquerda. E aí, porque o Piton saltava essa linha. E aí o que ele fez? Ele traz o Éder para trabalhar pelo lado direito. A missão inicial é segurar o William, para o William não estar confortável para avançar jogando. Então ele tem muitas obrigações defensivas. E a outra obrigação, lógico, a obrigação principal de um atacante é produzir gols.
e eles produzem. No lance do gol, o Igor Gomes sai por dentro, enquanto o Rafinha sobe, né, e o William está na marcação. E aí o Rafinha faz um apoio com o Caleri, o Éder ultrapassa, o Rafinha gera a ultrapassagem, e aí ele cruza, né, o Alisson já está dentro da área, junto com o Igor Gomes, Caleri, essa bola atravessa a área, né, acaba não sendo defendida pelo Cássio, é isolada, quando é isolada, o Wellington domina essa bola mais próximo da área, só que ele está sendo marcado aqui pelo João Vitor. E aí o Alisson lê, né, o espaço, até tuitei há pouco, vocês querem saber o que é leitura de espaço? Vejam o primeiro gol de São Paulo. O Alisson lê o espaço e faz esse movimento de abertura. Quando ele faz esse movimento de abertura, ele traz com ele o João Vitor, né? O Bambu tem que dar o bote e o Gil entra para compensar, né? O Gil entra para compensar na área. E aí o Wellington, o Pablo Maia, aparece para dar opção, a bola vem no Nestor, enquanto o Pablo Maia está encaixando aqui no Bambu, o Wellington se projeta para o bico da área e recebe de primeira do Nestor, e aí o Gil tem uma decisão. O Pablo Maia se projeta para receber e o Gil tem que ou seguir o Pablo Maia ou bloquear o chute. Ele é zagueiro e não lateral, então ele não tem essa característica de saltar. A bola está bem distante do gol, o Wellington lê rapidamente o espaço e finaliza. Gol 1-0 São Paulo. Então, o próprio gol do São Paulo ele é muito construído graças à forma como o Rogério entendeu o Éder em campo, né? O Éder teve uma participação como um coringa. Né? Ele é um cara que, sem ele, ele foi um cara que ele deu retenção para o time de bola, né? Ele deu uma construção como meia. Né? Um outro jogador que poderia ter feito essa função é o Luciano. Né? Por que ele não entrou com o Luciano? O próprio Ceni falou na coletiva que o Luciano é um cara que jogou 82 minutos na quarta-feira ou na terça-feira, que ele não jogou tanto assim na temporada, ele ainda está iniciando esse trabalho na temporada, né? Então não dá ainda para ter essa confiança nele, que ele pode jogar jogos inteiros, e aí ele não começou jogando, né? E jogou no segundo tempo. Ele vem para o segundo tempo logo com 5 minutos. Então ele não ficou assim esperando, né, para colocar. Ele vem logo com 5 minutos e aí o jogo continua igual. Na verdade, essa inversão do Juliano e do William no segundo tempo, ele muda de novo, né, e ele traz o William para o lado direito. E aí ele traz o Roger Guedes para a esquerda e continua tentando o Renato Augusto lá enfiado. E aí o Corinthians não consegue ter a profundidade no jogo, porque o William está muito preso e porque o Guedes não consegue também dar sequência no jogo. Ele fica muito isolado, ele não tem tanta ultrapassagem do Piton. O Igor Gomes praticamente sacrifica o jogo dele também para fazer essa perseguição muitas vezes, para marcar o Juliano. Então o São Paulo consegue manter a profundidade. Né? E aí quando ele coloca o Luciano em campo, ele consegue manter a profundidade com cadência, e com a capacidade de retenção, né? E aí ainda a parte de experiência do Luciano, né? Que gera muita falta, mexe com todo mundo lá e tudo mais. O próprio Caleri trabalhou muito sem bola hoje, também teve muita importância na retenção de bola do adversário. E aí o São Paulo continuava ali muito soberano no jogo, né? Dominando a partida amplamente. E o Vitor Pereira começou a fazer mudanças, né? Ele tirou logo o Paulinho e colocou... Deixa eu ver aqui quem. Colocou o Júnior Moraes. E tirou o William, né? E colocou o Gustavo Silva. Só que o Corinthians, quando tentava propor o jogo, ele tinha muita dificuldade, porque
ele não tinha essa profundidade, não tinha essa referência, né? Essa referência tentava ser o Renato Augusto, né? E por não ter essa referência e não ter essa profundidade, ele não conseguia empurrar o São Paulo para o próprio campo. E aí o São Paulo utilizou a seguinte estratégia, foi uma estratégia que o Palmeiras utilizou no Mundial contra o Chelsea, né? E que deu muito certo. Foi basicamente o quê? O São Paulo congestionava os lados do campo no momento defensivo e, ao marcar os lados do campo, né, propositalmente, o São Paulo deixava o meio do campo livre, né? E aí estava uma situação ao contrário aqui. Na hora do gol do São Paulo, do segundo gol, o Gil fica com a bola e ele está totalmente livre para começar a construção, né? Completamente livre. Só que tá todo mundo marcado. O São Paulo começa, o Corinthians congestiona também alguns jogadores pelo lado e o São Paulo mantém todo mundo encaixado, né? Mantém todo mundo encaixado e bem marcado pelos seus jogadores e mantém o Gil propositalmente livre. A ideia é o quê? Eu vou fazer o Gil conduzir essa bola por dentro, porque as opções laterais estão todas ocupadas, todas marcadas. E aí o Gil até troca um passe rápido com o Júnior Moraes ou com o Duqueiroz e não consegue evoluir, aí consegue dar a bola no Renato Augusto, que abre no Gustavo Silva, e aí o Léo dobra aqui, junto com o Wellington, e já liga a bola direto, e aí o Igor Gomes e o Nestor fazem uma jogada bonita, o Alisson está pela esquerda, lógico, né, nesse momento. O Alisson está pela esquerda e a jogada é gerada com o Igor Gomes, o Caleri, e o Alisson finaliza, né? Então, o segundo gol do São Paulo ele veio muito nessa premissa. Só que o jogo continuava assim, né? O São Paulo, depois do segundo gol, continuava assim. Ele estava muito seguro na partida e realmente soberano no jogo. E aí, aos 79 minutos, né, o Vitor Pereira observa isso, ele sabe que para eu conseguir, já que eu tenho que atacar por dentro, que eu estou sendo obrigado a atacar por dentro pelo adversário, que ele está me convidando a atacar ele por dentro, eu preciso ter profundidade aqui. E aí ele coloca o Jô, que era a única opção que ele tinha de centroavante no time, e o Jô leva vantagem em cima do Léo no primeiro lance, numa jogada absolutamente igual, né, que o São Paulo abre completamente para o Gil sair, e ele dá a bola no Jô, o Jô gira e finaliza com muito perigo aqui, ao lado do gol do Jandrei. Logo em seguida desse lance, o Rogério detecta que eu tenho um cara de referência aqui, eu preciso colocar um zagueiro de porte, já que eu não tenho mais o problema de ter que defender as costas da minha defesa, porque eu preciso de uma defesa rápida para defender contra William, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, caras rápidos. Então, eu posso colocar o Miranda, né, e aí ele tira o Wellington, coloca o Miranda, o Wellington tinha cartão amarelo, ele tira o Wellington, coloca o Miranda e abre o Léo para fazer o lateral esquerdo, né, mais fixo, mais de cadência e de proteção. E aí o Miranda faz essa marcação ao Jô. Quando ele faz isso, né, foram feitas outras mudanças. Ele troca o Alisson pelo Rigoni, né, que entra muito bem, inclusive, e troca o Rafinha pelo Igor Vinícius. Mudanças assim, 6 por meia dúzia, taticamente. As mudanças taticamente que importaram foram essas. Trocam o Nestor pelo Tales. E as mudanças que interessaram foram essas, né? Ele trouxe o Renato Augusto para trás e colocou o Jô no lugar do Juliano. E aí o Miranda, por ser um zagueiro pesado, ele consegue ter um embate físico com o Jô, e aí o jogo acaba, né? O jogo ia acabar tranquilamente, até que numa saída de bola, né, que o São Paulo faz aquela dinâmica de abrir os seus zagueiros e o seu goleiro trabalhar, né, com os pés, né, o Jandrei entrega uma bola, né, no pé do Jô e chama o Corinthians por jogo, o Corinthians ainda tenta, não abafa, né, mas não chegou a ter nenhuma chance que de fato ameaçasse o São Paulo na partida, né, e aí a bola começa a jogar a bola no Rigoni, no Caleri, e esses caras ficam uns 3, 4 minutos com a bola na bandeira do escanteio e acaba o jogo. Então o Corinthians, depois do gol, não teve volume nenhum, fez um gol
sem merecer. Teve uma chance de gol no jogo, que foi uma finalização do Juliano aqui, numa jogada bem trabalhada pelo Corinthians, foi uma construção realmente boa, né? Mas o São Paulo, assim, ele mandou na partida, ele teve as principais chances, ele teve o maior número de finalização na primeira etapa, né? E todo o resto, né? Inclusive o número de escanteios, todo o resto, tipo a inferioridade na posse de bola, a inferioridade nos chutes, em outras estatísticas ao fim do jogo, ele era derivado desse problema que o São Paulo tinha desse problema não, dessa proposta que o São Paulo tinha de controle absoluto das ações, né? Então acabou que o São Paulo conseguiu ter ações aí muito bem pensadas, e foi um time muito bem armado em campo para executar a proposta que ele tinha que executar.